Hello, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui comigo. Bora lá fazer essa make, hein? Minha pálpebra já está preparada para receber a sombra, tá bom? Vou começar com essa paletinha, usando esse tomzinho mais claro de roxo com esse pincel. E primeiro eu sempre começo aplicando a sombra para depois estar esfumando ela. Então, a gente vem aplicando toda a área que a gente gostaria que essa sombra fixasse. E esse vai ser o fundo da nossa maquiagem, tá bom? Aí, a gente aplica, depois vem esfumando, pegando na pontinha do pincel, com a mão bem levinha, fazendo movimentos circulares. A gente vem também intensificando mais um pouco essa cor, pegando mais sombra na paleta e vai aplicando. Eu troquei de pincel, peguei um pincel um pouquinho maior e fui jogando a sombra um pouco pra fora, pra não ficar em um formato arredondado. Eu queria ele mais jogadinho pra fora e aí eu fui esfumando ele pra fora com esse pincel maior e intensificando sempre a cor também, pois eu não queria um fundo tão claro assim. Depois que a gente fez todo esse fundo, eu venho com o pincel língua de gato com uma sombra cintilante, que ela tem uns brilhinhos e ela é bem clarinha. Eu venho aplicando em toda essa área, apenas aplicando mesmo. E depois eu esfumo com o pincel sujinho da sombra anterior. É a divisão que fica dessa sombra, para não ficar uma divisão feia, eu sempre faço esses movimentos circulares entre essas duas sombras para dar um esfumado mesmo e não ficar uma sombra jogada, tá bom? Agora a gente vai vir com outra paletinha e ela tem esse tomzinho de vinho mais escuro. E eu pego o pincel que a gente usou no começo para aplicar ele bem no cantinho e a gente não sobe tanto essa sombra para não apagar o nosso fundo. Então, a gente vem aplicando lá no cantinho e também, da mesma forma que a gente esfumou a outra, a gente esfuma com a mão levinha, pegando na pontinha do pincel e também não vamos subir tanto essa sombra escura. Eu sempre volto na paletinha, pegando mais sombra para intensificar essa cor e eu sempre vou focar no côncavo para ficar mais concentrado ali. Então, a gente aplica mais nessa área do côncavo para ficar mais profundo e ficar aquele degradê bonito. Não apagar o nosso fundo, mas também ter um degradê de cores. Então, eu vou esfumando bastante no côncavo, também vou jogando para fora essa sombra, para não ficar no formato redondo, né? Que a gente quer um formato mais puxadinho, mais delineado. Então, eu vou aplicando e esfumando em movimentos circulares, mas sempre jogando a sombra para fora também. Depois que a gente fez esse esfumado, eu confesso, olha a minha cara de que não tá gostando, mas eu segui o baile mesmo assim. E aí eu comecei a aplicar o glitter. Esse glitter ele é perfeito, que quando você vira o rosto assim, ele dá umas corzinhas diferentes. Então, com um pincel pequeno, eu fui aplicando esse glitter em toda a área que a gente aplicou essa sombra, que a gente fez o esfumado. Tem que ter um glitter na nossa maquiagem, gente, pelo amor de Deus. Não importa o lugar que você for, sempre um glitter é bem-vindo aí. Então, eu fui aplicando com toda a paciência, porque eles têm uns floquinhos um pouco grandes. Então, tem que tomar cuidado para não ficar um acúmulo de flocos em um lugar só e fica esquisito. Por esse motivo, eu fui aplicando bem devagar, com batidinhas e fui ajeitando esse glitter. Depois que eu apliquei todo o glitter na minha pálpebra, não precisou de colinha porque ele é cremoso, então ele seca bastante rápido, não é necessário aplicar ele com cola. Eu venho fazendo um delineado e eu sempre uso essa minha caneta maravilhosa, que ela é uma caneta mágica, gente. Sério, ela é perfeita, super simples para fazer um delineado com ela. Agora que a gente já finalizou o delineado, super fácil com essa caneta, a gente vai vir com uma paletinha preta com um pincel bem pequeno para aplicar e também dar uma esfumada. Como eu não gosto de um preto marcado, então eu fui aplicando, dei uma esfumadinha com ele sim, porém eu peguei o outro pincel para ajudar a esfumar e eu fiz igual as outras sombras, eu fui esfumando e jogando ele para fora para ficar num formato que eu queria. Lembrando que para facilitar também a gente pode esfumar o preto antes de estar passando o glitter, ficaria bem melhor e facilitaria também. Porém, eu não iria colocar o preto, por isso que eu passei o glitter antes de esfumar o preto. Então, eu decidi de última hora e foi em cima do glitterzinho mesmo. Ficou bonito do jeito que eu queria,
Porém, a dica já vai para vocês, para facilitar a vida de vocês. Então, primeiro, aplica todas as sombras e, por último, você vai lá e deposita o glitter que vocês preferirem também. E agora a gente vai vir fazendo o corte com o corretivo. Eu peguei esse corretivo, ele é uma camuflagem, e eu peguei um pincel pequeno de língua de gato e vim fazendo todo esse corte abaixo do delineado para ficar bem retinho mesmo, porque eu queria que ficasse um formato de delineado à sombra junto com o meu delineado. Então, eu apliquei toda essa camuflagem e depois vim dando batidinhos com a esponjinha e tá ficando assim, gente, sério, ficou perfeito. Eu vou fazer do outro lado e eu volto com vocês com o resultado, tá bom? Então, foi esse o resultado, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Simplesmente estou apaixonada por essa maquiagem. Ela é uma maquiagem muito bonita e dá pra usar em vários lugares, vários cenários dá pra usar essa maquiagem. Ela combina com vários tipos de roupa também. Então, eu super aconselho vocês a fazerem, reproduzirem essa make. Deixe bastante comentário o que vocês acharam, qual vídeo vocês querem que eu faça aqui no canal. E é isso, um beijinho, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like.